Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma breve revisão da primeira unidade, mas eu acredito que dessa revisão você vai ter, assim, mais ou menos um norte. E se surgirem algumas dúvidas, você vai me perguntando e eu vou te ajudando, tá certo? Vamos lá. Olha, a gente vai começar aqui com o estudo das raízes da equação do segundo grau, tá? Equação do segundo grau é aquela equação que exige o grau 2, tá certo? E que também, para a gente entender melhor a equação do segundo grau, a gente precisa saber qual é a fórmula padrão para identificar uma equação do segundo grau. Olha só, essa aqui. A gente relembra a equação do primeiro grau como aquela equação que exige também essa fórmula padrão, só que com algumas diferenças. Lá na equação do primeiro grau, a gente vê ax elevado a 1, mas o 1 não aparece, mais b igual a 0. Lá na equação do primeiro grau, ela só tem dois termos e está igualada a 0. Já na equação do segundo grau, ela possui esses três termos, a, b e c, igualada a 0 e o grau 2, tá bom? Esses três termos, o termo A aqui, que é o primeiro, ele exige a variável x e o grau 2, tá? O termo B exige somente a variável e o termo C é o termo independente que a gente fala. Ele vem unicamente sozinho, tá certo? Então, agora a gente vai para os métodos de resolução da equação do segundo grau. A equação do segundo grau também, apesar dela obedecer essa regra geral aí, ela pode acontecer dela vir somente com dois termos, mas como assim que eu consigo identificar uma equação do segundo grau somente com dois termos, tia? Porque a equação do primeiro grau ela também só tem dois termos, mas a diferença é porque na equação do primeiro grau vem o grau 1 e na equação do segundo grau sempre vem o grau 2, independentemente se vir somente o termo A e B, ou somente termo A e C, ou somente termo B e C, tá bom? Então, você já percebe essa diferença através do grau. Agora, no método da resolução, tem vários métodos, tá? A gente vai começar aqui com a fórmula resolutiva, que é a fórmula geral, que a gente conhece. É também chamada de fórmula de Bhaskara, só que ela teve, assim, um pouquinho de modificação com relação a isso, se você for estudar um outro material, tá bom? Mas segue o mesmo método e a gente chega também à mesma resposta. A fórmula resolutiva, ela resolve todos os tipos de equação, tá bom? Das mais variadas fórmulas que tem de resolução, a gente vê algumas que só resolvem equações incompletas. Agora, a fórmula resolutiva, ela resolve todos os tipos, tá bom? Mas a gente vai começando aqui por ela, depois a gente vai ver aquelas que são incompletas e que são mais simplificadas. Olha só, a fórmula resolutiva, ela obedece essa aqui. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, todo mundo dividido por 2a, tá certo? O que a gente vai aplicar essa equação aqui, olha, 4x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a 0. Eu percebi que ela é uma equação do segundo grau, por quê? Porque ela tem o grau 2 aqui no termo A, eu tenho o termo B que segue acompanhado de uma variável e eu tenho o termo C que é o termo independente. Aí, depois que você percebeu e classificou ela como uma equação do segundo grau, agora você vai só aplicar aqui nessa fórmula, tá certo? Como? Substituindo os termos. Olha, a gente não começa aqui com o termo B, você procura quem é o B e só substitui lá. Deixa eu circular aqui todinho, porque não esqueça disso aqui, olha. O termo B, se ele vier negativo, ou o termo A, ou o termo C, você tem que levar o sinal junto. Quando ele é positivo, não precisa, tá bom? Mas quando é negativo, você tem que levar ele junto. Então, substituindo, ó, tem menos B. Aí, aqui embaixo, como o termo B é negativo, eu coloquei ele dessa maneira aqui, negativo, e também o sinal da fórmula, tá? Mais ou menos, raiz de, quem é B, novamente, ó, B ao quadrado, é menos 7. Então, você coloca menos 7 ao quadrado.
menos 4 da fórmula vezes quem é A? É 4, tá bem aqui, ó. E quem é C? É 3. Prontinho. Todo mundo dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 4. Está aqui, tá certo? Agora, só resolvendo. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer esse jogo de sinal bem aqui, ó. Tá? Menos por menos vai ser mais, tá? Ele aqui positivo. Mais ou menos. Raiz de quanto que é menos 7 ao quadrado? Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, tá bem aqui, ó. Aí, conserva o sinal de negativo. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 3 é 48. Está aqui, tá? 2 vezes 4 vai ser 8. Pronto, agora continuando a resolução. Conservo aqui o 7, mais ou menos. 49 menos 48 vai ser 1. Ainda dentro do radical, tá? Conservo o 8 e aí vou extrair essa raiz, tá? Conservo aqui o número 7, mais ou menos, qual é a raiz de 1? É 1. Aí você conserva também o número 8. Agora, a gente vai para as duas fórmulas não. Os dois resultados da equação do segundo grau, tá? O que difere também a equação do segundo grau da primeira é justamente isso. Lá na primeira, você só tem um resultado para x. Aqui, na equação do segundo grau, você tem 2 resultados para x, que é o x1 e o x2, tá? Olha, x1, a gente vai pegar esse resultado aqui, ó. Nós vamos obedecer essa regra aqui, que você tá vendo esse sinal mais ou menos, tá? Primeiro, a gente vai somar 7 mais 1 dividido por 8. Esse vai ser para o x2. Depois, no x1, a gente vai subtrair 7 menos 1 dividido por 8. Tá aqui, ó. x1, 7 menos 1 dividido por 8. Vamos resolver. 7 menos 1 vai ser 6. Dividido por 8 não dá para dividir, mas dá para simplificar. Por 2 vai ficar 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Então, o valor de x1 é 3 quartos. O valor de x2, a soma agora, ó. 7 mais 1 dividido por 8. 7 mais 1 é 8, dividido por 8 é 1. Então, o valor de x2 vai ser 1. Então, a equação do segundo grau, ela segue esses dois resultados. x1, nosso conjunto de solução fica 3 quartos e 1, tá certo? Aí, aqui no estudo das raízes, aproveitando aqui o ensejo da explicação aqui da primeira equação, a gente percebeu o seguinte, olha só. Nós temos essa outra equação também aqui, depois eu vou pedir para você dar uma olhadinha nela e ver se você realmente aprendeu a substituição e depois a resolução, mas é só para observar bem que quando a gente faz o estudo das raízes. Na primeira equação, o nosso radical aqui principal, ó, ele está com o radicando do número 1. Aqui nessa outra equação, nós temos o radical com o 0. E nessa outra equação, nós temos o radical com um número negativo. Ou seja, nós temos 3 resultados totalmente diferentes. A gente chega à conclusão desses 3 resultados, resolvendo a equação através da fórmula resolutiva, só observando esses radicais. Como assim, tia? Quando eu estiver resolvendo uma equação do segundo grau, que eu perceber que o meu radical aqui, olha, ele é maior que 0, eu vou ter 2 valores distintos para as raízes. Se eu tenho o meu radical igual a 0, eu vou ter 2 valores iguais para as minhas raízes. E se eu vou ter o meu radical menor que 0, eu não vou ter solução real para as raízes, porque a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, tá certo? Então, a parte do estudo das raízes é você perceber através da fórmula resolutiva antes de você chegar ao resultado final, que são as raízes. Só olhando para o radical você já percebe isso.
Se o seu radical, por exemplo, fosse aqui outro número, 16, a gente sabe que a raiz de 16 é 4. 16, ele é um número maior que 0. Então, eu vou ter duas raízes distintas. Se você, resolvendo aí uma outra equação, chegasse a esse radicando aqui, ó, 0, aí você, pronto, bem que eu já vou ter duas raízes iguais. E se você estivesse aplicando uma outra equação do segundo grau e chegasse a esse radical aqui, ó, menos 4. Pronto, você nem iria terminar, porque você sabe que não existe raiz, não existe solução real para esse tipo de radical, tá certo?